Divaldo, uma pessoa que está no papel de esposa numa existência, pode em outra existência ter sido a mãe desse parceiro, ou irmã, ou pode ter sido filha desse parceiro. Então, em várias existências, vários papéis. Mas quando ao retorno ao plano espiritual, como fica esse relacionamento na erraticidade? O amor não é de natureza específica. O Espírito Joana de Ângeles diz que o amor é como uma grande circunferência com um centro. Se nós traçarmos raios, nós devemos formar angulações, o amor fraterno, o amor sexual, o amor paterno e assim por diante. O amor será essa síntese. No mundo espiritual não há esse amor de natureza conjugal, mas o amor profundo das almas afins, que se completam, que nós entenderíamos aqui como um casal perfeito, que na Terra ainda não é possível de encontrar-se. Então, se foi filha, se foi pai, se mudou de postura, será o grande amor solidário da fraternidade, que um dia unirá todas as criaturas dentro do mesmo tom vibratório da afetividade plena. Divaldo, eu acredito que já te fizeram muitas vezes essa pergunta. Existe alma gêmea? Do ponto de vista da doutrina espírita, não existem almas gêmeas. Pelo menos na colocação ancestral de duas metades eternas, que se fundiriam numa para caracterizar uma individualidade, que seria feito do outro espírito. Ele se diluiria. O espírito Emmanuel, ao apresentar a sua obra na qual ele narra almas gêmeas, convidado pela Federação a fazer uma reflexão, ele pediu que conservasse, porque ali a alma gêmea não é essa das metades eternas, é da alma perfeitamente identificada, que se poderiam fundir, caso estivéssemos no corpo perispiritual apenas, os dois perispíritos não teriam nenhum choque vibratório. Mas Allan Kardec optou por manter a visão de que as metades eternas não existem. Então nós seríamos gêmeos no sentido afetivo profundo, seríamos idênticos nas aspirações e nos completaríamos uns aos outros, mas sem nos esquecermos da coletividade em geral, porque senão ficaríamos no privilégio do nosso amor exclusivo e abandonaríamos o mundo necessitado do nosso amor. Na novela Alma Gêmea, mostra que a reencarnação ocorre no momento do nascimento da criança. Isso está correto, Divaldo? Do ponto de vista espírita, de forma nenhuma. Algumas doutrinas religiosas assim também estabelecem que a alma é criada no momento em que a criança nasce. Ora bem, se nós examinarmos sob esse ponto de vista, o aborto seria perfeitamente legal, porque estaria eliminando massa e não uma vida espiritual. No momento, como disse, em que o espermatozoide dispara, ele já está sob a influência do espírito, vinculado a ele pelo perispírito. Será este momento do disparar, quando nasce a célula única, que vai agora construir o arquipélago de 100 trilhões de células, que vão sendo impressos lentamente os karmas, para usar a linguagem convencional, as necessidades, as habilidades, as propostas de evolução, a saúde, a doença, as heranças genéticas que poderão ser estimuladas ou poderão ser detidas. A reencarnação começa no momento da fecundação. Por isso que matar é crime. Divaldo, quando uma criança nasce com uma deficiência, seja física, seja mental ou ambas, isso foi uma escolha dela ou é uma imposição? Podem ser as duas coisas. Eu vejo, por exemplo, o caso de Helen Keller, que foi um exemplo notável da surda muda, que conseguiu comunicar-se em diversos idiomas. Ela era capaz, pelo tato, de reconhecer o rosto de John Fitzgerald Kennedy e descrever-lhe a psicologia. Conseguia identificar cédulas de dólares pelo tato. No caso de Helen Keller e de outros, como Toulouse-Lautrec e tantos outros missionários, penso eu, que eles pediram para vir resgatar antigos débitos, constituindo-se exemplos para a sociedade. No entanto, na grande maioria se trata de uma imposição divina. Desde que o espírito teve o ensejo e repetiu o erro, ele agora volta na compulsória, porque a lei é de progresso. E nessa compulsória é-lhe imposta a necessidade da reabilitação
pelos limites variados em que o espírito sente-se constrangido a mudar de atitude interior, utilizando de um corpo fragmentário, de uma existência assinalada por aberrações, nos casos da chifopagia e de outros transtornos de natureza degenerativa, nos fenômenos dos partos dolorosos, com os extratos degenerativos das crianças, estamos diante de expiações impostas. E nesses casos, diante da lei de causa e efeito, como ficam os pais dessas crianças com essas dificuldades, Divaldo? Todos nós estamos interligados. Esses pais que os recebem foram também espíritos que contribuíram para os desastres morais. Quantos pais negligentes? Às vezes eu me pergunto, uma pessoa culta, um casal com um curso universitário, não vê um filho ingressar na droga? É porque não presta atenção ao filho. Ele é responsável porque o filho lhe é emprestado para que ele cuide, para que ele desenvolva as aptidões. Observo muitas vezes caprichos de pais, quando os filhos desejam assumir determinadas posturas, por preconceito, por expressões de vaidade e de presunção, impedem. E esses espíritos fragilizados atiram-se ao suicídio. Eles foram corresponsáveis. Retornam na postura paterno-maternal para receber aquele ser destroçado e juntos expungirem pelo sofrimento o desacato à divina lei. E esses pais que sofrem, como você disse agora, e ainda mais sofrem quando vêm os filhos com depressões, com distúrbios bipolares, com aí os transtornos tão variados dentro da psicologia de hoje. Como é que você vê a lei de causa e efeito nesses casos, Divaldo? Aí nem sempre esses pais são responsáveis em vidas pregressas, mas eles pediram que aquele ser querido, que estava com um karma muito doloroso, viesse na sua ternura, para que o seu afeto realizasse amor-terapia. Então, muitas vezes, um jovem, qualquer indivíduo, mesmo entre parceiros, é tomado por um surto depressivo, um surto psicótico, para que o outro, através do amor, seja o guia e o condutor da reabilitação. É sempre a proposta de Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. Divaldo, agora nós vamos a um breve intervalo e você continue ligado, porque o tema, a Justiça de Deus, continua no próximo bloco. Você não pode perder a mega promoção do site Mega Livros. São mais de 6.000 títulos. Livros espíritas, espiritualistas e autoajuda. Descontos imperdíveis, de 30% a 70%. E você pode pagar em até 3 vezes. megalivros.com.br. Televendas 3186-9777. De segunda a sábado, das 8 às 17 horas. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Onde está a justiça de Deus a permitir que mulheres pobres tenham muitos filhos, enquanto outras mulheres com boas condições financeiras não possam engravidar, Divaldo? A divindade propicia recursos, porque nem sempre os bens materiais podem proporcionar a felicidade aos filhos. E quando esses lares menos abastados, até mesmo miseráveis, abrem as portas à reencarnação desses espíritos, estão contribuindo para a grande lei da evolução. Muitos deles sequer conseguem uma vida nobre, ter uma vida saudável, permanecem na miséria. São imposições da divindade para o resgate. E muitos outros que têm os recursos hábeis e não recebem esses filhos, são provas. São pessoas que abortaram, que geraram situações impeditivas e que nascem muitas vezes com distúrbios sexuais muito profundos, como sendo a frigidez, a impotência sexual ou na normalidade. Os seus espermatozoides não conseguem sobreviver. Outros distúrbios do aparelho genital da mulher não facilitam a manifestação da vida.
Trata-se de uma prova para esses que não souberam conduzir. Mas eles podem desenvolver a maternidade e a paternidade pelo amor. Filho não é apenas aquele que nós procriamos. No meu caso em particular, 672 crianças passaram pelo lar. Algumas eu registrei como filhos biológicos. E a alegria de ser pai, não sendo biologicamente, penso, não é menor do que daqueles pais que na compulsória procriam.